Fala galera, tudo bem? Então, Fábio, professor do Colégio Liceu, nós vamos falar aqui hoje sobre um cara que é de suma importância para a política atual e para o pensamento político. Ele tem dois nomes, na verdade, né? Ele é um filósofo iluminista, então presta bastante atenção nisso daí. Iluminismo, como a gente já viu, é aquela visão que se existia antes. Na Idade Média tinha uma visão de que o mundo estava preso às trevas, o iluminismo então vem trazer a razão, essa razão é a luz. Nós vamos falar sobre Montesquieu, ou Charles Louis de Second, né, Barão de Montesquieu, como ele é mais conhecido. Ele foi um dos grandes filósofos políticos dessa época e ele faz uma visão, vai escrever sobre obras que vão influenciar a política de maneira abstrata e de maneira ímpar, social, melhor dizendo. Por quê? Montesquieu, ele é filho da aristocracia. Para quem não lembra, aí, a aristocracia são os ricos, os que detêm o poder. Só que ele não concorda com a forma de governo da França, do Luís XV, que era aquele governo de que se achava o poderoso, todo-poderoso. Então, Montesquieu vai escrever aí uma obra que vai deixar muito famoso, né? Em 1721, Montesquieu publica As Cartas Persas, um sucesso instantâneo que lhe trouxe fama como escritor. Eleito pela Academia Francesa em 1728, viajou pela Europa e decidiu morar na Inglaterra, onde ficou por 2 anos. Impressionado com o sistema político inglês, decidiu estudá-los. Aí a gente tem que pegar o que é importante em Montesquieu. Tendo em vista que ele sai da França e vai para a Inglaterra e vê um sistema político totalmente diferente do que a França vivia na época, ele começa então a tentar estudar esse sistema e é daí que ele vai formular a sua teoria. Nós temos aí a principal obra de Montesquieu, e aqui nós vamos pegar bastante firme agora nesse sentido, que é o Espírito das Leis. Uma das frases que resume bem o pensamento de Montesquieu é: liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Então aí a gente já tem uma dicotomia, uma diferenciação do pensamento dele. Segundo ele, a lei ela não é boa e nem ruim, ela é necessária. E cada povo, cada região, cada momento vai ter a sua lei e seu momento de fazer aquilo ali. Então, para ele, a lei ela é necessária. Primeiro, vamos lá às definições. O que são leis para Montesquieu? São relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Analogia das leis humanas com as leis naturais, buscando por regularidades. Política como campo autônomo. Para Montesquieu, as leis elas regem, melhor dizendo, todo o conceito social. A lei, como eu volto a dizer para vocês, a lei ela não tem que ser mais importante ou menos importante. Não existe uma lei boa ou uma lei ruim. O que existe para Montesquieu é uma lei que se adequa ao povo específico de cada região. Professor, ainda não entendi. Vamos pegar, por exemplo, aí a questão do Japão. No Japão, a questão da corrupção ela é combatida, o corrupto ele é preso e tem que pedir perdão publicamente. Ah, professor, mas essa lei aqui no Brasil daria muito certo. Para o Japão, essa lei é 100%. Para o Brasil, a gente tem que entender que ia demorar um pouquinho mais aí, porque, segundo ele, o conceito da lei ela tem que ser aplicada ao indivíduo que está ali. E nós sabemos que nós, brasileiros, somos corruptos quando a gente tenta dar o famoso jeitinho brasileiro, furando uma fila no supermercado, tentando não pagar uma multa, tentando burlar o sistema e assim por diante. Então, essa questão da corrupção também recairia sobre a gente. Tranquilo? Antes de Montesquieu, a gente tem, da divisão dos poderes que ele faz, a gente tem que entender o seguinte: como é que era a visão política antes? Deus, ele ele era o dono da ordem natural, do dever ser, ou seja, do divino, e da autoridade divina. Deus passava, melhor dizendo, vamos colocar assim, passava para o rei o poder que ele tinha. Então a gente tinha aí um poder absolutista, onde o rei ele mandava em tudo e tinha aval da igreja ou da divindade de Deus aí no caso, para poder
prorrogar esse governo. Muitas das vezes, o reinado, ele era colocado como se fosse um próprio Deus. O rei era visto como uma divindade. E aí Montesquieu começa a questionar essas visões. Então, Montesquieu é responsável pela teorização a respeito da famosa divisão dos três poderes. Para ele, a concentração do poder na mão de uma única pessoa proporcionará inevitavelmente o abuso de poder. Se o rei legisla, julga e executa, automaticamente, em algum momento, ele vai acabar indo para uma visão ou para outra. Então, o que Montesquieu propõe é exatamente o contrário, é a divisão deste poder, onde vai existir o executivo, o legislativo e o judiciário. Este livro aqui, que é o que ele escreve, que é o Espírito das Leis que a gente está pegando como base, ele serve para basear todo o sistema político que nós vamos ter hoje. E aí a gente tem a divisão dos três sistemas políticos principais que Montesquieu coloca: a república, a monarquia e o despotismo. Vou explicar para vocês daqui a pouquinho cada um de uma maneira distinta, tá? Então, Montesquieu defendia a divisão do poder estatal em três: poder executivo, que é responsável pela administração do território, que seria hoje como a gente entende como presidente, como governador, como prefeito, tá? O legislativo, que é responsável pelas elaborações de leis, e aí a gente vai ter o nosso Congresso Nacional, junto com os senadores. Vamos ter a nível distrital aqui a Câmara dos Deputados distritais, e a nível municipal nós vamos ter os vereadores, que é uma visão mais micro daquela visão que a gente tem. E o Poder Judiciário, que é responsável pela fiscalização do cumprimento das leis. Ou seja, cada um desses três poderes tem uma função, segundo Montesquieu, diferente, e nenhum desses três poderes pode fazer o papel do outro. Essa é o interessante. Montesquieu vai dizer o seguinte, que o executivo tem que fazer a administração, o legislativo tem que elaborar as leis, o judiciário tem que fiscalizar. Nenhum pode fazer o poder do outro. Por exemplo, o judiciário não pode querer administrar, porque não é função dele. Porém, todos os três têm que viver harmoniosamente, tem que estar em consonância. Quando a gente vê o judiciário tentando administrar ou tentando elaborar leis, a gente tem aí um rompimento dessa harmonia. E assim sucessivamente, tá? Leis inúteis enfraquecem as leis necessárias. Principalmente a gente pegar aqui agora no Brasil um ponto pessoal, se a gente for olhar o tanto de número de leis inúteis que nós temos, leis que infelizmente não caem, não fazem o uso, a gente percebe que o nosso legislativo ele é um pouco falho nesse sentido, tá? Agora nós vamos aí para os três tipos de governos que Montesquieu defendia. A monarquia, aí tu vai falar assim, putz, professor, ele criticou tanto a monarquia e agora ele está defendendo uma monarquia? A gente tem que entender aqui que Montesquieu ele vai defender uma monarquia desde que exista um parlamento atrás dessa monarquia e que essa monarquia não se sobressaia às leis desse parlamento. Como assim, professor? Imagine o seguinte, por exemplo, nós temos o rei, vamos ter um parlamento, o rei tem que estar em consonância com esse parlamento. O rei ele não pode estar acima e nem abaixo, eles têm que estar em sintonia com este parlamento. Essa é a monarquia defendida por Montesquieu. Então, a monarquia é soberania nas mãos de uma só pessoa, o monarca, segundo leis positivas e o seu princípio e honra. Para Montesquieu, a monarquia parlamentarista só vai funcionar a partir do momento que o rei ele coloca-se sobre as leis que o parlamento vai instituir. A outra visão que nós temos aí é sobre o despotismo, que é uma soberania na mão de uma pessoa só, segundo a vontade deste, e seu princípio é sempre o medo. Nós temos aí vários exemplos de governos despostas, mas a princípio o que eu quero que vocês entendam sobre Montesquieu é que ele vai criticar muito esse despotismo na questão de que quando você se sobressai às leis, você passa a infringir o medo nos súditos ou na população.
Então, o déspota, ele faz exatamente isso. Ele não governa por causa de uma lei, ele governa por causa do medo que ele coloca na população. Tranquilo? E a outra que a gente já conhece, que é a república. A soberania nas mãos de muitos e o seu princípio motor é a virtude. Aqui vale ressaltar que Montesquieu ele não defende a república ou a democracia direta. Ele defende a democracia indireta. Rousseau, que é um outro filósofo que nós vamos ver depois, é que vai defender essa democracia direta como era na Grécia Antiga, onde o povo ia para a ágora para defender suas ideias. Já Montesquieu vai defender essa república ou essa democracia como nós vivemos hoje, uma democracia indireta, onde a gente escolhe alguém para nos representar no parlamento. A tipologia são os tipos de governo aí, tá? A monarquia é a natureza de quem governa, uma só, mais as instituições. O princípio do governo, como se governa? Com honra, ou seja, o príncipe tem que seguir as leis do parlamento, ele não está acima, ele está entre, vamos imaginar aqui como o parlamento sendo um guarda-chuva, e o príncipe ele está ali em volta, embaixo daquele guarda-chuva. Ele não é superior às leis, ele está envolto ali daquelas leis. Na república, a natureza de governo, quem governa é o povo mais as instituições. Lembrando aqui, povo mais as instituições, o povo, no caso, você elege alguém para te representar, e as instituições, o poder legislativo, executivo e judiciário. Qual que é o princípio do governo? Como se governa? Através das virtudes. As leis, elas têm essa virtude de trazer para o cidadão uma visão mais ampla daquilo ali. Ah, professor, mas eu quero construir determinado lugar. Tá, se a lei te permitir, tranquilo. Agora, se a lei não te permitir, você não vai se sobressair. É uma virtude, você não vai poder construir ali porque a lei não permite. Tranquilo? E o despotismo, que é a natureza do governo, quem governa, um só, muito doido. Ou seja, ele sozinho faz tudo, ele usa toda aquela... e como é que ele faz esse governo? Ele governa através do medo. E aí é isso que Montesquieu vai questionar. O poder e o medo são duas coisas que a gente tem que entender aí. Nos regimes políticos de despotismo, o que ocorre é que para se governar a pessoa instala o medo. E aí ele não tem nenhum apoio de outras instituições. Ele sozinho faz tudo. Tranquilo? E acaba atacando as outras instituições para enfraquecê-las e colocando medo aí nesse sentido. Na questão da moderação, é pensado na consolidação de um Estado livre. Montesquieu vai afirmar que somos livres porque somos governados por leis que orientam a nossa vida em sociedade. A moderação do poder constitui princípio basilar da liberdade política, pois uma Constituição pode ser de tal modo que ninguém será constrangido a fazer as coisas que as leis não obrigam e a não fazer o que as leis permitem. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, para Montesquieu, a liberdade ela tem que estar ligada às leis. Não é porque o indivíduo é livre que ele vai fazer o que ele quer. Ele tem que seguir as leis de uma maneira mais clara e mais geral. Essa é a grande questão. O que a gente apresenta, o pensamento de Montesquieu vai apresentar para nós é que, olha, tu é livre, porém você tem que respeitar as leis. Ah, mas eu não concordo com determinada lei. Troféu joinha para você, você não concorda, mas você tem que seguir aquela lei, até porque a gente está vivendo em um conjunto e esse conjunto determinou que aquela lei é ali. Lembrando a vocês que para Montesquieu não existe lei boa ou lei ruim. Existem leis necessárias e leis mais difíceis de ser cumpridas. Tranquilo? Dando sequência aqui, a gente volta agora para uma questão das obras, né, de Montesquieu. Montesquieu escreveu em 1711 a 1720 e publicados anonimamente, por meio das mesmas críticas, ele faz uma crítica à sociedade e os costumes das instituições políticas e os abusos da igreja.
e do Estado na França e Europa da época. Foi uma das obras mais lidas do século XVII. O que a gente tem que entender aqui? Montesquieu ele era um crítico ferrenho do regime totalitarista da França, do rei Luís XV. E ele vai falar sobre isso. E ele não poupa críticas nem à igreja e nem às instituições. Por quê? Porque Luís XV ele fazia e acontecia, como ele ficou conhecido como o Rei Sol, né? Porque ele queria brilhar e aquela coisa. Então Montesquieu ele faz uma crítica ferrenha a esse comportamento, porque ele acredita que a divisão dos três poderes colocariam a situação da França, ou a França, melhor dizendo, em eixos mais confiáveis, tá? As ideias mais importantes aí para Montesquieu: a separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, a moderação, ou seja, que nem tudo é um oba-oba, por citar em liberdade não significa que a gente vai fazer o que acontecer, até porque nós temos que respeitar as leis. E aí, respeitando as leis, quando se cria as leis, a gente vai ter a tipologia dos governos, que é monarquia, república, lembrando que a monarquia aqui é uma monarquia parlamentarista, não uma monarquia só, ela vai ser uma monarquia que vai depender e vai ter que se defender, vai ter que viver sobre as leis, a república e o despotismo, que é uma das formas que o Montesquieu mais abomina, porque segundo ele o déspota ele governa através do medo, e se governa através do medo não é algo bom. Os princípios do governo e assim por diante, tá? Fatos interessantes e curiosos sobre Montesquieu. Ele tentou explicar a vida humana, tinha um humor mordaz, ou seja, ele era irônico e sarcástico nas suas falas, e uma das frases dele aí, nós temos aqui 3 frases deles que vão influenciar no seu pensamento. Só o poder freia o poder, que aí é a questão da divisão dos 3 poderes. O poder legislativo não é maior do que o judiciário não é maior do que o executivo, e o executivo não é maior do que o legislativo. Todos são iguais. Essa é a grande questão de Montesquieu. A injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos, ou seja, se eu deixo o legislativo administrar ou julgar as leis, aí a gente começa a ter uma das grandes visões aí. Para Montesquieu, não no despotismo, mas sim na monarquia e parlamentarista e na república, a corrupção ela seria o vírus maior, o que traria todo o mal para aquele regime. Por quê? Se o rei ou o presidente, no caso, se envolve em corrupção, ele não está simplesmente se envolvendo em algo ilícito, ele está colocando em risco todo o pensamento e toda a visão política daquele regime. Porque a corrupção, segundo ele, seria o câncer que acaba colocando todos os regimes políticos em uma função que não é a dela. Então, Montesquieu é contra a corrupção, tá? Voltando aqui, quando a gente fala em Montesquieu, a gente também vai entender que o quê? Qual que é a importância dele para os dias atuais? Montesquieu é uma das questões que mais caem nos Enems, é a questão da divisão dos 3 poderes. O que você precisa saber? Que existe o legislativo, o executivo e o judiciário, que cada um desenvolve sua função, porém os 3 são unidos. Não tem como eu dizer que o legislativo é maior do que o judiciário, ou que o judiciário vice-versa e assim por diante. Para Montesquieu, a grande importância é a junção. Cada um tem sua função, como se fosse uma peça uma máquina de uma fábrica. Cada um tem uma peça e essas peças juntas movem a engrenagem, que aí vai ser a monarquia parlamentarista. O exemplo disso seria a própria Inglaterra nos dias de hoje, ou a república, no caso aí, o exemplo seria o Brasil, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. A gente fica por aqui sobre Montesquieu, filósofo iluminista que influencia o pensamento político, tá? Beijo no coração para quem tem coração e a gente se vê até a próxima.